maus sentimentos irão nos levar para o inferno. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês. Este é um assunto muito importante, né? Um cristão, nós temos que entender isso. A partir do momento que nós nos tornamos cristãos, aceitamos a Jesus, começamos a congregar em uma igreja, né? Nós temos que entender que um cristão verdadeiro não vive por emoções ou sentimentos, mas sim pela razão. Qual a razão? A razão do que a Bíblia me diz, né? E de repente, você pode até pensar, mas isso é impossível de viver. Bom, Jesus viveu, os apóstolos viveram, né? Os discípulos do Senhor viveram, não é mesmo? E nós temos que entender que o maior inimigo que nós temos que vencer, em primeiro lugar, nós temos dois inimigos. O maior inimigo, primeiro, é físico e o segundo é espiritual. O primeiro inimigo somos nós mesmos, a nossa carne, o ser humano. Nós somos o nosso maior inimigo. E em segundo lugar, sim, o diabo. Por quê? Porque nós temos que entender que o diabo, ele não pode nos tocar, né? Ele não tem como nos fazer errar, tocando, pegando na gente, levando a gente, empurrando para cá, empurrando para lá, não. Então, o que o diabo ele usa? O que ele usa? Ele usa os nossos sentimentos, as nossas emoções, ele usa a nossa carne contra nós. O que nós pensamos que é certo e é errado, o que nós fazemos que é errado e achamos que é certo. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, quero ler com você, Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 23. Olha o que Paulo diz aos romanos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero fazer, este faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 23. Ou seja, o que está em nós, sentimentos, mágoas, soberba, malignidade, raiva, ira, contenda, que são as obras da carne, é aquilo que o diabo vai usar contra mim e contra você. É por isso que o cristão verdadeiro não se deixa ser levado pelas emoções, pelos sentimentos, que é justamente aí onde o diabo vai apelar, onde ele vai tentar usar uma obra da carne, ele vai tentar usar e entrar por aí, entendeu? Então olha só que interessante, né? Quero dar alguns exemplos aqui, e aí eu quero que você preste bem atenção, de ações por emoções, sentimentos e outras ações, racionais. Olha só, ações por emoção e sentimento. Olha essa ação desses personagens e a consequência que teve. Olha como eu estou falando que quando nós se movemos por emoção e sentimento, sem a razão, nós acabamos sofrendo. Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem, para Adão e Eva não pegarem do fruto da árvore do conhecimento, e Eva vai lá e pega. Ou seja, ainda a Bíblia diz que ela olhou, ela teve desejo daquela fruta, ela pensou que talvez fosse gostosa, bonita, ou seja, as emoções dela. O que aconteceu? Toda a raça humana se tornou pecadora. Olha só outra situação, a família de José do Egito. Nós vemos que
a família de José do Egito, assim que José entra no Egito, eles viram pessoas nobres e ricas, né, e começam a desfrutar ali daquilo que o Egito tinha. Começaram a se casar com as egípcias, povos de outras nações, os quais eles não poderiam casar, né? E chega um momento em que José morre. E aí eles esquecem de Deus, esquecem de tudo, né? Olha a consequência que eles tiveram. 400 anos sofrendo na mão de Faraó. Tá vendo como é que é as coisas? Quando a gente age por emoção e não por razão. Sansão, como já falei, né? Mentiu, bebeu, adulterou, Dalila, que não era do povo dele, se juntou, aquela bagunça total, ou seja, somente emoção, 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 esqueceu a razão. Qual a razão? Deus me chamou para governar o meu povo, razão, não vou pelas minhas emoções, não sigo minhas emoções, mas sigo aquilo que Deus me chamou para fazer, né? O rei Davi, após ter matado um leão, um urso, Golias, ter fugido, né, do rei, queria matá-lo, ele, num belo dia, sobe no terraço do seu palácio e olha Betseba, traz ela, se deita, adultera, você conhece a história, mata Urias, esposo dela, e aí vai. Emoção, emoção. Ele olhou, se emocionou, desejou, em vez de falar, não, eu não posso cobiçar a mulher do próximo, deitar com ela, adulterar, eu não posso. A palavra de Deus diz que eu não posso, certo? Olha a consequência, o filho que ele teve com Betseba, o primeiro filho morreu. Judas, apóstolo Judas, olha a consequência, né? Pegando dinheiro que caía ali nas doações, afinal das contas entrega ao Senhor por 30 moedas de prata. Olha a consequência, se enforcou, saiu e se enforcou. Tudo pessoas que foram pelas emoções, desejos desenfreados, né? Mas olha só a diferença, onde as pessoas tomam as suas decisões baseado na razão, na Bíblia, o que está escrito, e não nas emoções. Olha só, Abraão, né? Quando Deus fala, Abraão, sai da sua parentela, ele saiu, não pensou duas vezes. Mas eu amo minha família, eu tenho emoção, nossa, não, ele deixou pai e mãe, família, e foi, entendeu? Olha só o que ele fez, né? A decisão que ele teve. Aí Deus manda ele matar o seu filho, ele vai com uma faca, e quando ele vai descer a faca para matar seu filho, o Senhor fala, não precisa matar mais. Ele estava disposto, iria matar aquela criança, por amor a Deus. Então olha só, ele não foi, por sentimento nunca ele levantaria uma faca contra o seu filho, por sentimento nunca ele deixaria a sua família, mas a razão, Deus me chamou, não me movo por emoção ou sentimento, mas pela razão. Olha só Daniel, né? Foi abaixo daquele decreto que ele não podia orar para nenhum Deus durante 30 dias. E ele continuou orando a Deus, ou seja, ele não se levou por emoção, ai que medo, eles podem me matar, nossa, o que vai acontecer? Não, eu vou continuar orando e acabou. E sabemos que ele foi livre, né? Foi jogado na cova dos leões, mas ele foi livre, não morreu lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa, não foi levado... foram levados por emoção, ai que medo, se eu não me dobrar diante dessa imagem, eles vão me jogar na fornalha. Não, eles não quiseram saber, não importa, ainda que deveriam estar com medo, apavorados, não importa, todavia nós iremos obedecer a Deus. Olha que tremendo, né? Então nós temos que entender que todas as vezes que nós deixamos as nossas emoções, os nossos sentimentos tomarem conta de nós, nós iremos errar, né? Iremos errar. Eu sei que é difícil realmente, mas nós temos que ter decisão, usar a razão. Não importa, a Deus falou que Ele vai me tirar dessa comunidade, e você olha e você não vê por onde, eu ganho pouco,
não sei que a porta que vai abrir, e você começa a entrar em parafuso, porque a sua emoção fala, você não vai conseguir, esquece, não dá para você, você não é ninguém, isso não tem estudo, isso é emoção, isso tenta nos derrubar, tenta nos jogar para baixo. Só que se Deus disse, Ele vai fazer, e ponto final. Nós, como eu disse, não nos movemos por emoções, e se nós dermos ouvido aos nossos sentimentos, nós iremos, infelizmente, errar. Infelizmente, não iremos alcançar aquilo que Deus nos prometeu. Então, que a partir de hoje você possa entender: cristãos não se movem por emoção ou sentimento, mas sim aquilo que está escrito. O que importa é o que está escrito. Não é o que eu acho, não é as minhas condições financeiras, não é a minha inteligência. Não, nada disso repercute diante de Deus. Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele disse. Se eu estiver na posição, fazendo a sua vontade, o seu querer, e não dando ouvido aos meus sentimentos e minhas emoções. Tá bom? Pense nisso, que Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo.